crianças, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho, vamos dar início a mais um mês de aula, um mês de estudos, que seja um mês abençoado e muito proveitoso. Então, vem com a tia para a aula de ciências de hoje. Na página 57, nós iremos dar início, certo, a um novo tema que está associado à reprodução dos animais. Seria a reprodução dos animais, parte 2. Bom, a gente já descobriu que os animais se reproduzem, de algumas formas. E um desses processos de reprodução, onde o macho encontra a fêmea, que é o acasalamento, a gente viu na aula passada. Nessa aula de hoje, nós vamos descobrir agora a questão do nascimento desses filhotes, certo? Vamos perceber aqui o nascimento de filhotes que nascem do corpo das mães e filhotes que nascem a partir de ovos, certo? Vamos descobrir aqui que bichinhos que nascem, dessa forma, certo? Vamos lá na página 57. Como os animais nascem, A gente já começa aí com essa pergunta. Lembrando que o objetivo da nossa aula de hoje é perceber, e descobrir as diversas formas de nascimento de alguns filhotes, de algumas classes de grupos dos vertebrados e invertebrados, certo? Filhotes de diferentes animais podem nascer de diversas maneiras. Vamos ver alguns exemplos a seguir. Então, para isso, eu quero que vocês peguem um livro de vocês, o livro de ciências, certo? E abram na página 57 para acompanhar a leitura com a tia, certo? Animais que nascem do corpo da mãe. Os filhotes de alguns animais, como a anta, o tatu, a vaca, o ser humano e o burro, se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o momento do nascimento. Olha que interessante. O tempo todinho está lá dentro, do corpo da mãe, se desenvolvendo, recebendo os nutrientes, que é para quando nascer, estar pronto para a vida. Quase todos os filhotes que nascem do corpo da mãe recebem alimento e proteção dos pais por algum tempo, porque são bem dependentes, Como tudo que eles faziam lá dentro do corpo da mãe era dependendo da mãe, Era tudo que a mãe sentisse, o filhote sente. Tudo que a mãe se alimenta, o filhote se alimenta também. Então, eles não têm esse hábito de se cuidar sozinho. Então, as mães têm esse instinto aí de proteção logo nos primeiros dias de vida. Ao nascer, os filhotes dos mamíferos mamam o leite produzido no corpo da mãe. E é comum filhotes de mamíferos serem vigiados e cuidados pelos pais enquanto estão crescendo. Isso é muito comum, Às vezes a gente vê um filhotinho ali, Ah, mas cadê? Esse filhotinho não tem a mãe, Esse filhotinho tá sozinho. Não, a mãe tá por perto cuidando sim, certo? E vejamos aqui dois exemplos bem interessantes, No caso 3. Na primeira imagem no livro, nós temos um filhote de burro que acabou de sair do corpo da mãe. Vejam aí a estabilidade deles, ó. Eles não conseguem se equilibrar. Percebam aí, porque ele acabou de nascer. Mas diferente de nós humanos, ele já consegue ficar praticamente em pé sozinho. Olha que interessante. Já nós não temos essa capacidade, Assim que nascemos. Os filhotes da preguiça são carregados pelas mães durante os primeiros meses de vida. Olha, isso é bem comum também, É mais parecido com o nosso sistema, de nós humanos sermos carregados por nossas mamães enquanto somos bebês. E uma curiosidade aqui sobre a baleia jubarte. Gente, vocês não vão acreditar. Ela produz cerca de 200 litros de leite por dia para amamentar o seu filhote. 200 litros de leite por dia. Daí dá para vocês terem a noção do quanto que ela é imensa, Pois bem, e o quanto que esses filhotinhos são famintos, Olha o tanto que eles se alimentam. Mas é natural porque eles são enormes, Então eles precisam de mais alimentos do que os outros animais. Agora vamos perceber animais que nascem de ovos. Isso mesmo, assim como tem animais que nascem diretamente do corpo da mãe, existem animais que nascem de ovos. Há animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. Olha que diferente. As aves, muitos peixes, répteis, anfíbios e insetos são alguns exemplos. Olha aí, nós temos aves, anfíbios, alguns peixes e insetos que se desenvolvem dessa forma. Dentro dos ovos, há água e reserva de alimento, que o filhote consome durante seu desenvolvimento. Olha que interessante. Ao nascer, alguns filhotes de animais que nascem dos ovos já estão prontos para se alimentar sozinhos
e se proteger no ambiente externo, né, no lado de fora. É assim com as serpentes, certos peixes e insetos. Vejam aí na imagem, na página 58. O percevejo coloca muitos ovos que formam um agrupamento bem unido. O percevejo aí é um exemplo de inseto, né? E, no caso aqui das serpentes surucucu, pico de jaca, nascem de ovos que têm uma casca bem mole. Olha que interessante e diferente, né? Existem, porém, animais que cuidam dos ovos e dos filhotes mesmo depois que eles nascem. Vejam aí. É o caso das aves, que aquecem os ovos com o calor do corpo e alimentam os filhotes depois do nascimento. Olha que interessante. Certos peixes e rãs protegem seus ovos para que não sejam comidos por outros animais. É isso mesmo, gente. No mundo animal tem muito isso de vir um filhotinho, um animalzinho lá do outro canto e comer o filhotinho do outro bichinho. Olha que triste, né? Pois existe isso sim. Então, as mães estão aí bem fortes e preparadas para proteger esses ovos desses animais famintos que ficam rondando por aí. Vejam aí o exemplo do filhote de galinha recém-saído do ovo, onde a mãe cuida de seus filhotes após o nascimento. Tenta pegar um pintinho assim que nasce, né? Ou com poucos dias de vida. Tenta pegar para você ver a fúria que a galinha não vem em sua direção. Isso é o instinto maternal, a proteção. Aí nós temos também aqui na imagem um ninho de tuiuius com 2 adultos cuidando de 3 filhotes. Olha aí a responsabilidade, né? Dividido aqui, né? 2 tuiuius adultos cuidando dos filhotes, né? Aqui a família está bem protegida. E por falar em ovos, nós temos ovos com casca e ovos sem casca. Olha que interessante. Muitos animais terrestres, como as aves e os répteis, põem ovos com casca. Ok. Os ovos com casca variam de tamanho e são resistentes contra batidas e contra a perda da água, que faz parte do desenvolvimento ali desse filhotinho antes de nascer. Gente, a página é a 59, viu? Anfíbios e peixes põem ovos gelatinosos. Olha aí, gelatinosos, lembra o quê? Gelatina. E qual que é a textura da gelatina? Mole. Gelatinoso, que tem consistência de gelatina. Sem casca, olha aí, gelatinoso e sem casca. Sem casca, esses ovos ficam dentro da água, que é o que evita que sequem e os filhotes morram. Olha aí, esses ovos gelatinosos, olha como a natureza é curiosa e interessante. Esses filhotes que nascem, né, que se desenvolvem sem casca, esses gelatinosos, eles ficam dentro da água. Olha aí. E vejam também a importância da água na nossa vida, né? Por que são colocados dentro da água? Para evitar que esses ovos sequem e os filhotes que estão dentro morram. Vejam aí. Isso é muito interessante. Nós temos aqui o exemplo do ovo de galinha, né? Nós temos o branco à direita e de avestruz, o maior. E embaixo o menorzinho de codorna, que são ovos com casca dura, né? Com a casca mesmo. E os sem casca, que são os ovos gelatinosos, nós temos aqui um exemplo de aglomerado de ovos de anfíbios. Os sapos e as rãs põem ovos dentro da água. Olha que interessante. Pois bem, pessoal, e aí? O que vocês aprenderam na aula de hoje? Como é que a vaca tem seu filhote? É diretamente do seu corpo que ele nasce ou é a partir de ovo? E os répteis, por exemplo, aqui no caso da cobra, ela nasce diretamente do corpo da mãe ou é a partir do ovo? Olha que interessante. Então, pessoal, a aula de hoje é basicamente isso, certo? Nós vamos ter uma atividade para fazer na página 59, certo? Nós iremos resolver a questão 1 e a questão 2. A questão 1 pede o quê? Pede para você escrever o nome de 2 animais. Aqui é uma atividade de verificação para ver se vocês aprenderam mesmo. Vocês vão escrever o nome de 2 animais que nascem do corpo da mãe e 2 animais que nascem de ovos. Nós temos bastante exemplo aqui. E citar em que ambientes eles vivem, certo? E na questão 2, nós temos aqui uma imagem, certo? Uma fotografia que mostra peixes palhaços colocando ovos sobre uma pedra. Aí vocês vão discutir aí, certo? Compreender e responder a seguinte questão. Vocês acham que esses ovos sobreviveriam fora da água? E aí? Lembrando que esses peixes, né, que os peixes costumam
os ovos que os peixes colocam são gelatinosos, né? Porque são dentro da água, são animais que vivem dentro da água. E aí, vocês acham que esses ovos poderiam sobreviver fora da água? Essa aí é uma perguntinha para você analisar e responder. Então é isso, gente. A nossa aula é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado, certo? E aqui diretamente da nossa salinha do terceiro ano, a tia veio lá da casa dela para cá para fazer essa aula para vocês se sentirem mais acolhidos e também matar um pouco da saudade da nossa salinha, né? Então é isso, meus amores. Beijo. Aguardo o retorno de vocês. Tchau!